na semana, deixa eu ver aqui. Na semana do dia 18, que a gente tinha conversado agora, que como esse ano está extremamente atípico, pelo menos para mim e para algumas outras pessoas que mencionaram, a gente estava conversando na possibilidade de trocar o encontro dia 18 do 12 lá para o primeiro encontro de janeiro, que acontece no dia 22 de janeiro. Eu não sei como fica para ti, não sei se fica muito ruim, se tu gostaria então de pegar outro dia para apresentar, tu pode falar comigo depois, mas é que eu realmente acho que vai ficar muito em cima do Natal. Eu lembro que tu é da FURG, então talvez te ajude também, porque nós estamos tendo prazo para o Natal, né? Então tá bem complicado. Tá, não, tudo bem. Eu só pediria que, porque dia 22 são as fotos da formatura, que eu formo esse ano, né? Então aí eu acho que dia 22 vai ficar um pouco apertado para mim, porque a gente vai sair, acho que 8 da manhã, para o local lá para fazer as fotos. Então, de repente, se pudesse trocar para uma outra data para mim, eu agradeceria, se tiver Tá, como. depois. Não, depois a gente só teria que mudar o assunto, eu acho, né? Mas a gente. Depois qualquer outro pode pegar também. Acho que não tem problema. Tá ótimo, obrigada. Bom dia. Bom dia. Desculpa, viu? A gente realmente não gosta de fazer isso, mas é que tá. Esse ano, assim, tá bem impossível. E eu acho que ajuda bastante gente que também pode acabar se prejudicando em função dessa data. E parabéns também por estar quase formando, né? Acho que todo mundo ansioso esse ano, tá extremamente diferente. A gente pode começar a apresentação agora com o Rodrigo. Obrigada. Eu solicitei que ele não fizesse a apresentação referente ao último tópico, que é estágio de interpretação, não lembro como é que tá na tradução. Mas é porque ele, na verdade, era uma continuidade, ele requer a continuidade, daí a gente para antes disso, se o Rodrigo conseguir, e conversa sobre ele na próxima semana. Então, Rodrigo, não sei se tu tem slide, mas agora a apresentação é toda tua, tá? Eu fiz um roteirozinho, mas eu não tá muito bom para apresentar, então não vou compartilhar a tela. Tá bem solto, enfim, eu vou ter mais para me guiar. Mas esse capítulo do Orc é mais focado na interpretação em si, como consequência do capítulo anterior, porque no capítulo anterior ele termina falando dos casos concretos, e nesse capítulo ele diz que chega à conclusão que ele chama do avião semântico, que é quando as pessoas, para divergirem normalmente dentro de um assunto, elas precisam estar convergindo no que elas estão falando a respeito, o que poucas vezes acontece dentro do direito. E quando se fala em direito, nesse caso, a divergência geralmente não se comunica do que os filósofos do direito e o que os aplicadores do direito estão falando. Então, o Durkheim diz que esse algoritmo semântico, se existisse, não existiria as divergências. Eu fico um pouco confuso, mas, enfim. E dentro de uma prática social, ela não se sustenta. Ele dá, por exemplo, como exemplo a da sociedade, da prática social das pessoas se cumprimentarem, levantando o chapéu para os nobres, no caso, uma atitude de respeito. E caso acho que esqueci a palavra, enfim. Não teria divergência, se não teria algoritmo semântico, no caso, não teria essa divergência se todo mundo, nesse caso, porque todo mundo concorda que aquilo é uma prática social. Então ele passa a dizer que, por exemplo, se fosse uma questão de princípios debatida no caso, esses princípios mudariam conforme o tempo, por exemplo, ou enfim, eu me perdi um pouco. A outra parte do texto, no capítulo em si, ele fala mais sobre como interpretar uma prática social. Ele diz que para interpretar uma prática social como direito, temos que buscar uma forma parecida com a interpretação artística, porque ambas visam interpretar a intenção, entre aspas, daquele negócio. Não se preocupa na intenção da prática, no caso da interpretação artística, visa interpretar o que o autor fala, no caso, que é a intenção do autor. E não buscar, por exemplo, como se originou uma determinada prática social, mas sim qual é a consequência dela e como ela se apresenta perante a sociedade. Não se focar como ela surgiu, ou quais são os efeitos psicológicos, econômicos que levaram ela a surgir. Então ele diz que, por exemplo, e devemos também compreender como essa intenção do autor, no caso da lei, por exemplo, a intenção do legislador se aplica a determinada situação. Por exemplo, não vou dar exemplo agora.
Porém, para interpretar determinada coisa, o intérprete em si tem que aderir à prática que ele se propõe a compreender, de maneira que suas conclusões não serão relatos neutros, pensando nos membros da comunidade, mas enunciados comprometidos com a visão do intérprete. Independente de como o intérprete vai interpretar determinada coisa, ele vai ter uma opinião sobre aquilo, porque ele já é um membro daquela sociedade. E eu acho que só isso, porque a outra parte seria as etapas da interpretação. É bem curto. Tá, a gente pode começar, eu acho, do começo. Onde lá no... Ele passa, acho que é um parágrafo, e no final, no segundo parágrafo, desculpa, ele fala, né, aí está o aguilhão. Na verdade, estou pegando a versão em inglês, então não sei se essa é a frase, mas está no final do segundo parágrafo, antes do exemplo que ele vai dar da interpretação, da atitude interpretativa, desculpa. Então, na verdade, o que ele está querendo argumentar, que eu acho que a gente tem que focar, é que, na verdade, eu até anotei aqui que seria, ele fala, né, infelizmente, para essas teorias, essa imagem do que faz os acordos possíveis, na verdade, não representa os desacordos que os juristas realmente têm. Então, eu acho que é bem legal. O que ele está querendo dizer é que, em primeiro lugar, essas teorias que defendem coisas como o aguilhão semântico, por exemplo, que a gente pode explicar melhor agora, elas não conseguem explicar de que maneira que as pessoas realmente discordam. E, na verdade, ele está querendo dizer que o aguilhão semântico, se é bem isso que eu entendi, né? Que o aguilhão semântico, ele não existe, né? É isso? Tá. E ele faz um contra-argumento. Pode falar, João. Pode me cortar, porque daí a gente... Não, é bem rapidinho. O aguilhão semântico existe, não. O que não existe é a imagem que ele induz nos juristas que são ferroados pelo aguilhão semântico. Né? Tá. Quer dizer, a gente pode, inclusive, discutir se o aguilhão semântico existe, porque aparentemente ninguém sustenta essa visão que o Dworkin fala. Tá, é aí que a gente tem que chegar, eu acho. O que é o aguilhão semântico? Porque ele fala, né? Aí está o aguilhão. Só que ele não define o aguilhão, ele fala, pelo menos nessa parte. Acho que dá para entender com a leitura, mas ele simplesmente fala, né, que... Na verdade, eu não vou ler isso porque eu não tô com a tradução aqui, mas quando ele fala aí está o aguilhão, ele não tá querendo dizer qual é o aguilhão. Ele só fala um exemplo do que acontece. E eu sei que ele coloca um contra-argumento, que na verdade, essas pessoas que... Os filósofos que tentam... que pensam que devem existir regras comuns que devem explicar, conseguem explicar os desacordos teóricos, que na verdade não explicam, mas que dizem que eles não existem, né? Tipo, e ele fala que eles dizem que advogados e juízes, na verdade, estão apenas fingindo, né? Ou que eles apenas discordam, porque o caso que eles estão falando cai num caso de penumbra, num caso um pouco mais cinzento. Então, em qualquer caso, né, eles dizem que a gente faria melhor se a gente ignorasse as palavras que os juízes usam e tratar eles como estando discordando sobre fidelidade ou reforma, né, reparo, mas não sobre o direito mesmo, sobre o que o direito é. E daí fala aí está o aguilhão. E daí, na verdade, né, a gente fica meio, tá, vamos com calma e vamos voltar no que seria o aguilhão. E eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui. Eu não sei se vocês gostariam de nos ajudar nisso. A gente tem um dworkiniano aqui, então se o Manuel quiser fazer uma defesa muito melhor do que eu poderia fazer sobre o que o aguilhão semântico significa, eu adoraria que eu possa até anotar aqui para mim, que fica melhor. Porque também porque eu não quero falar sozinho. Senão o João vai ter que falar. Alguém tinha aberto o microfone agora ou foi só impressão minha? Eu tava minimizado aqui. Ah, tá. Então, eu só vou colocar bem brevemente o que eu acho que é... o que significa essa caracterização do coloca, né? Que não é um ponto exatamente muito claro, né? Como a Bárbara falou. Eu
eu acho que a leitura mais interessante é colocar que o aguilhão semântico é uma visão que um conjunto, principalmente sustentado por um conjunto de filósofos do direito e talvez alguns filósofos da linguagem, para explicar as condições nas quais a gente pode discordar de alguma coisa. E até quando a gente concorda sobre algum conceito. De forma resumida, eu entendo pelo menos o aguilhão semântico como a tese de que é uma tese sobre semântica criterial, né, que o Dworkin fala. Eu acho que ele usa esse termo só no outro capítulo, mas, enfim, mas é basicamente isso. Quando a gente compartilha um conceito, ou um conjunto de palavras, acho que um conceito é melhor. Quando a gente compartilha um conjunto de conceitos, é que a gente compartilha os mesmos critérios para o uso correto desse conceito. De forma que, para a gente estar falando de um mesmo conceito, a gente precisa estar compartilhando esses mesmos critérios, e para a gente discordar com sentido, a gente também, igualmente, precisa estar compartilhando esses mesmos critérios. Afinal de contas, se a gente está discordando sobre algo, mas compartilha critérios diferentes sobre o que constitui aquele conceito, a gente, na verdade, está falando sobre coisas diferentes. A gente está falando um através do outro, né? Talking past each other, que o Dworkin fala. Eu acho que eu pelo menos, eu caracterizaria assim. A dúvida que fica para mim é se alguém realmente... A quem que a gente poderia atribuir essa visão de esse tipo de semântica criterial? Ou, em outras palavras, quem é ferroado pelo aguilhão semântico na teoria do direito? O Dworkin aqui, ele não parece ter um alvo específico. Ele fala que o Hart compartilharia algo desse tipo, em certa medida o Austin, mas eu acho que tem um sentido em que ele parece estar falando do positivismo jurídico e até talvez teorias realistas em geral. Mas eu não sei, para mim não é algo que fica muito claro. Eu queria saber justamente de vocês esse ponto. Porque... Acho que pode falar. Não, que o esforço que a gente pode fazer é tentar entender, por exemplo, mesmo que a gente não concorde que esses teóricos estariam, sei lá, sendo ferroados por esse aguilhão, a gente poderia tentar entender por que o Dworkin pensou que eles estariam, né? Eu não sei se tem algum lugar do conceito de direito que fique um pouco mais turva a ideia segundo a qual a gente... Porque, na verdade, ele comenta que, de fato, o Hart fala na questão de haver um mínimo consenso naquela questão de... Não é exatamente efetividade, mas é que o direito requer um pouco de consenso como uma condição, acho que, de existência, né? Talvez ele esteja pensando que esse consenso tenha a ver com a palavra direito, ou não sei. Não sei se isso faz sentido, realmente seria forçar a barra um pouco, mas eu não consigo lembrar de outro momento do conceito de direito que tenha algum tipo de pista sobre isso, só que também, né, a gente leu tem um tempinho. A gente poderia tentar fazer esse esforço quando a gente for ler novamente, eu acho, né, de tentar encontrar no livro alguma coisa. Eu também me pergunto sobre aqueles capítulos sobre interpretação quando o Hart fala em veículo, né? As pessoas discordarem sobre o significado de veículos no parque, por exemplo. Né? E daí tem toda aquela ideia de, tipo, um carro, tá, é um veículo. Uma bicicleta, onde fica mais turvo num parque, né? Será que é proibido uma bicicleta no parque? Depois ele fala do... Depois não, ele foca no... É um roller ou é um patins? São patins, né? Se patins são veículos também. Eu não sei se o Dworkin tira essa ideia daí, né? Que, na verdade, se a gente concorda sobre o que veículos são, por exemplo, uma categoria de veículos que inclui ou exclui patins, então isso seria uma ideia de semântica criterial para a resolução de casos difíceis no direito, e que esses teóricos como Hart, por estarem vinculados a uma visão segundo a qual a gente consegue fazer esse tipo de... É complicado porque o Hart ele explica justamente o contrário disso, né? Que, na verdade, não existe como, antes da regra, antes do caso, estabelecer se patins são ou não veículos no parque.
Mas, assim, fazendo um esforço, eu acho que a gente conseguiria ficar confuso por essa ideia se a gente acreditasse que o Hart está estabelecendo qualquer tipo de semântica criterial quando ele fala sobre veículos no parque, sobre incluir ou não veículos no parque, e que justamente desacordos sobre o direito estariam invalidados se não tivesse um consenso sobre o que significa a palavra veículos no parque. É forçar um pouquinho a barra porque o Hart quer demonstrar justamente como esses desacordos, não como esses desacordos acontecem, né, mas que esses desacordos acontecem apesar de haver um consenso mais profundo antes desse desacordo, né? Tipo, uma camada mais profunda que permite que as pessoas que discordem sobre a existência não, quais são os veículos proibidos no parque ainda concordem sobre o que é direito em geral. Uma coisa assim, né? Mas enfim, a gente não precisa entrar de novo nessa do Hart. Mas eu acho que no máximo que eu consigo entender do aguilhão semântico atribuído ao Hart seria esse tipo de argumento. Eu não sei se faz sentido para vocês. E se a gente pegasse essa caricatura, que pode ser considerada uma caricatura, eu acho, né? Não sei se a gente consegue continuar o capítulo para seguir mais ou menos estabelecendo como poderia, então, o Hart ou qualquer outro positivista em geral, ou realista também, falar justamente, daí aqui fica pior para mim explicar que seria isso um dos comprometimentos com uma espécie de aguilhão semântico no Hart, porque ele fala que esses filósofos que tentam explicar que não existem desacordos teóricos no direito, na verdade eles falam que os juristas em geral, eles estão apenas fingindo que discordam. E o Hart não dá a entender isso, né? Pelo menos não para mim. Mas então vamos tentar fingir que o Hart sim fala isso, né? Que na verdade, isso aqui é uma coisa interessante, que na verdade eles só estão discordando porque o caso que está na frente deles, como a proibição ou permissão de veículos no parque, na verdade cai em um caso de borda, sei lá como é que a gente, né, numa zona de penumbra ou qualquer outra coisa assim. Então, e daí ele fala que na verdade a gente poderia ignorar isso porque tem a ver com se juízes. Se juiz não, ele colocou juiz que essas palavras que o juiz usa, na verdade, devem ser ignoradas e deveríamos tratar ela como desacordo sobre fidelidade ou reparo ao direito. Mas é muito complicado, né? Tirar, por exemplo, daquele caso dos veículos no parque, que alguém que fosse resolver esse caso, que é muito básico, o Hart estaria argumentando que eles estão discordando por uma questão de fidelidade ou justamente por uma questão de querer reformar a regra. Então, eu não sei, a gente pode tentar seguir com essa caricatura, eu não teria uma melhor, né, sobre essa questão da semântica criterial, mas foi a única relação que eu consegui fazer. A gente poderia explicar as várias maneiras pelas quais ela falha, mas eu acho que esse primeiro momento a gente pode tentar fazer com que o argumento do Dworkin faça sentido primeiro, né, para depois tentar desconstruir um pouco ele pra gente. Não sei o que tu acha, João, vou te chamar, porque tu é o único que tá com a câmera ligada. Se a gente consegue, mais ou menos com isso, seguir o assunto, ou não? Eu acho que sim. Só pontuando uma última coisa, eu acho que o caminho seria mais ou menos esse mesmo. Eu tenho a impressão que essa atribuição de uma semântica criterial, principalmente falando do Hart pelo Dworkin, se deve justamente a duas coisas. Do Hart, da concepção dele de quando a gente compartilha conceitos, parecer que a gente está compartilhando, no mínimo, certos critérios para o uso desses conceitos. O Hart fala, por exemplo, de um conceito comum de direito e de uma imagem de um conceito que é baseado numa, vamos dizer, uma aceitação de critérios comuns para o uso desse conceito, e isso vale para o direito de uma maneira geral. O direito, o que quer que ele seja para o Hart, ele depende de certo consenso. Ele não depende de um consenso generalizado, mas ele depende de um certo consenso, talvez por parte dos oficiais, por exemplo. E a outra coisa é que
os casos de desacordo que o Hart fala, os poucos casos, porque não é esse o foco dele no conceito de direito, sobre conceitos, justamente são esses casos, casos limítrofes, né? Eu acho que talvez o que o Dworkin devia ter se colocado é por que o Hart não aceita ou não fala sobre desacordos que para o Dworkin parecem centrais à prática jurídica e generalizados, que são desacordos teóricos que não ocorrem justamente só em casos limítrofes. Ocorrem também em casos pivotais, casos centrais, né? Sobre a própria natureza do direito. E eu acho que, se não me engano, o Shapiro faz um ponto parecido com esse, eu me lembrei disso agora, lá no... aquele artigo dele sobre o debate Hart-Dworkin, vou caçar isso depois. Se ele não aceita a existência desses desacordos, então deve ser porque, para ele, para que esses desacordos existam e sejam desacordos que tenham sentido, não sejam puro nonsense, eles precisam ser desacordos onde as pessoas, ainda que discordem sobre algo, compartilhem um conjunto de critérios mínimos. Oi, agora, Fernando, estou te escutando agora, Fernando. Mas eu acho que seria isso que eu teria falado sobre esse tópico mesmo. Eu vou ver se eu acho essa passagem do Shapiro, que eu acho que ele tem uma explicação bem parecida sobre como e por que o Dworkin assume que o Hart compartilha esse tipo de semântica criterial. Um último tópico para fechar esse parêntese só, é que eu acho que a gente poderia pensar, por exemplo, se essa não é uma imagem muito injusta de uma semântica criterial. Alguém poderia sustentar, por exemplo, que como eu não vou entrar muito em detalhes, mas como o Joseph Russ faz, e até o Nikos Stavropoulos, que é um interpretativista, um pouco diferente do Dworkin, mais um interpretativista, que a gente pode aceitar alguma imagem de semântica criterial, onde para a gente falar de conceitos a gente precisa compartilhar um conjunto de critérios, mas que esses critérios, eles são critérios que são fixados socialmente, pelas nossas práticas sociais. E em casos de conceitos complexos, como o direito, que tem muitos critérios, os critérios para você dominar um conceito como direito são vários, é um conceito extremamente complicado. Eu não preciso dominar todos os critérios de uso desse conceito para falar sobre ele de forma compreensível, com sentido. Assim como eu não preciso dominar todos os critérios, por exemplo, os critérios de uso, de um conceito como água, por exemplo, a estrutura química, a estrutura molecular da água, para usar e falar sobre a água de forma compreensível. Eu, inclusive, posso saber zero sobre química e falar compreensivelmente sobre água, falar que é o líquido que cai dos céus, das nuvens, que é o tipo de líquido, vamos dizer, o líquido aquoso, para usar o exemplo usado sempre na filosofia, que mata a sede, blá, blá, blá. Todos esses são critérios que me fazem falar com sentido do conceito água, sem saber, por exemplo, grande parte dos conceitos necessários sobre a água, por exemplo, a estrutura molecular dela. No direito, poderia ser a mesma coisa. Tem esses defensores de uma forma de semântica criterial. E a imagem que o Dworkin coloca seria injusta porque colocaria que se duas pessoas não compartilhassem sempre os mesmos critérios, então eles estariam falando sobre coisas diferentes. E isso pode não ser necessariamente verdade. E até por isso que falam que o argumento dos acordos teóricos seria realmente o argumento central do Dworkin no Império do Direito e não o do aguilhão semântico, porque a gente ainda pode rejeitar ele e aceitar que o argumento dos acordos teóricos ainda é relevante e que ainda precisa ser solucionado, né? Mas, enfim. Inclusive, nesse ponto, né, que lá no podcast o Shapiro fala isso, do porquê que o Dworkin teve que falar sobre isso quando ele não precisava desse recurso para falar que desacordos teóricos são um desafio para o positivismo. Mas, enfim, só para complementar aquela parte que tu tinha falado,
de que, na verdade, o que ele está querendo, eu acho que é importante só esse início, porque o que ele está querendo demonstrar para a gente é que o positivismo, ele não erra simplesmente por causa das consequências que eles tomam a respeito desse agregado semântico, mas, na verdade, por causa da metodologia que o positivismo toma para entender o que o direito é, pode ser, né, em geral, mas porque ele fala, isso para mim está na página 55 do original, que é o mesmo que a gente disponibiliza para vocês, eu acho, que ele fala que é essencial para a estrutura de uma prática como o direito, por exemplo, e as outras que ele fala, que interpretar a prática deve ser tratado como diferente de entender o que outros participantes estão querendo dizer com as frases ou com as alegações que eles usam para explicar o que eles estão querendo dizer. Então, na verdade, ele está querendo até fazer uma proposta metodológica. Né? Eu falei, cara, eu odeio traduzir assim simultaneamente, ficou horrível. Mas, basicamente, ele está querendo demonstrar que o positivismo erra não só em um nível substancial da teoria, mas sim num nível metateórico, metodológico, porque eles não deveriam estar preocupados, por exemplo, como ele acredita que o White está, com o que as outras pessoas, os outros participantes daquela prática têm a dizer sobre a prática. Porque interpretar não significa perguntar para as pessoas o que elas pensam a respeito daquilo. A gente não quer saber o que eles entendem, eu não quero saber o que vocês entendem, eu quero saber o que a prática requer. Então, basicamente, é uma proposta metodológica. Eu não sei se eu pulei muita coisa, mas é porque ele dá um exemplo de... Eu pulei, na verdade, mas a gente pode voltar. Mas ele dá um exemplo imaginário da atitude interpretativa, na qual as pessoas que se engajam numa prática, por exemplo, que exige, né, por exemplo, que uma prática que, na verdade, é um pouco mais simples que o direito, é a prática da cortesia, ele menciona, e é uma prática que, vamos supor que uma comunidade que ele inventa, né, esses membros dessa comunidade seguem algumas regras, que eles chamam regras de cortesia, e eles dizem eles dizem que a cortesia requer tal coisa, né? Então, só que enquanto ele fala como se fosse uma passagem temporal, é o que me sugere, pelo menos, né, que com o tempo as pessoas, na verdade, começam a aceitar essas proposições, essas regras, só que também no começo essas regras simplesmente estão lá, não são questionadas e não se alteram. Mas mais tarde, né, as pessoas começam a desenvolver uma atitude interpretativa mais complexa, que tem dois componentes. Primeiro é a assunção de que a prática da cortesia não simplesmente existe, mas tem valor, e isso é interessante. Né? Então, essa prática da cortesia, na verdade, para quem está interpretando, e isso é interessante, né? Para quem está interpretando e não perguntando para todo mundo o que aquela prática significa, é que ela serve a algum interesse ou propósito, ou, né, ela está tentando reforçar algum princípio. Então, ele até fala, né, em pequenas palavras, que ela tem um ponto, a prática da cortesia tem um ponto, que pode ser dito independentemente de apenas descrever as regras daquela prática, que é o que o Dworkin sente que o Hart faz, né, sobre esse ponto. Que, na verdade, esses filósofos, eles erram metodologicamente, porque eles apenas olham e perguntam para as pessoas o que aquelas regras requerem. As pessoas, sei lá, leriam uma regra, enfim. A segunda a segunda assunção, ela é um pouco posterior, que os requerimentos dessa prática da cortesia, na verdade, o comportamento que ela requer e o julgamento que envolve essa prática, não é necessariamente... eu odeio traduzir ao vivo, né? Devia ter traduzido esse texto antes, mas... deixa eu pegar aqui. Assim, que na verdade não devem ser tomadas meramente como escritas, mas elas têm como a prática em si tem um sentido, essas regras escritas têm que ser tomadas sempre em consideração com o ponto da prática, em geral, né? Então isso aí também é uma coisa interessante do argumento,
Ele, se eu não me engano, ele fala que não necessariamente esses componentes da atitude interpretativa são conjuntos. Eles podem ser tidos de forma separada. Mas a ideia, em geral, é que as pessoas, a partir de um dado momento, começam a tentar impor sentido nessa instituição, nessa prática da cortesia, e o sentido para ele coloca isso depois no travessão, eu esqueci o nome desse símbolo de um travessão, mas significa ver a prática na sua melhor luz, na sua melhor forma, talvez. Então, a ideia é que as pessoas não querem mais apenas saber por que a cortesia, né, como, sei lá, a instituição existe, mas o que, propriamente entendida, ela requer. E daí ele conclui que o valor e o conteúdo se tornam... Ai, como é que eu traduzo entangled? Essa palavra, por favor, alguém me ajuda. Emaranhados? Né? Assim, é isso aí, eu acho que emaranhado tá bom. Então, o valor e o conteúdo se tornam emaranhados. Eu acho que essa parte é interessante para entender qual é o argumento que ele vai fazer depois sobre o direito também. Tá mais ali para o final. Eu não sei se tem mais alguma coisa antes disso, porque depois ele fala de como a cortesia muda. E daí, não sei, Eu João. acho que depois vai ter aquele, justamente o exemplo dele de para mostrar como seria uma prática que adotou o primeiro componente dessa atitude interpretativa, mas não adotou o segundo, né? Que eu acho bem interessante. Tu quer explicar esse, por favor, para eu não ficar falando sozinho? Eu não sei se tem aí ele. Peraí, deixa eu só caçar aqui a passagem. Eu até Eu acho, peço desculpa pra vocês, porque eu não escrevi nada sobre isso ainda, então eu só tava lendo, né? Tá uma merda. eu acho, o que é interessante também é notar esse exemplo que o Dworkin vai dar de uma passagem que acho que ele chama de acho que uma prática mecânica para justamente uma prática interpretativa, é que ele não está registrando só, ele não está falando de uma situação onde parece que os participantes estão reivindicando que as regras deveriam ser interpretadas ou deveriam ser de uma determinada maneira, ou que elas são mais, vamos dizer, que façam mais jus ao ponto da prática. Ou então que eles estão falando que as práticas são, que as regras, na verdade, são essas, que a prática requer esse tipo de coisa, mas que eles estão de má fé, ou que eles estão sistematicamente equivocados. Eles estão fazendo isso de forma genuína e não se trata de justamente, de alguma forma de rebelião às regras pré-existentes. Se antes, o Dworkin ele fala explicitamente, antes do desenvolvimento dessa atitude interpretativa, a gente só tinha duas escolhas nessa prática da cortesia mais rudimentar. A gente tinha esse conjunto de regras e ou a gente as obedecia ou a gente se rebelava. A partir do momento que a gente tem o desenvolvimento do primeiro componente da prática interpretativa, a gente, e aqui eu estou assumindo que o Dworkin acha que a gente só tem, a gente pode discutir o ponto da prática, mas a gente não discute o que a prática realmente requer. A gente só está falando que a prática tem um valor ou ponto. Não é só um conjunto de regras, sei lá, aceitas porque sempre foi assim, vai ser sempre assim. A gente assume que a prática da cortesia tem como fundamento um respeito aos socialmente superiores, eu acho que ele fala nesse termo, e a gente tem um conjunto de regras, mas a gente ainda, a nossa adesão, a gente só tem as escolhas de adesão ou rebelião às práticas. Mas a partir desse segundo momento que as pessoas começam justamente a reivindicar o que a prática da cortesia realmente requer, né? Eu acho esse ponto bem interessante, porque isso vai ser o que até o professor Ronaldo Porto Macedo vai enfatizar tanto naquele livro dele, né, o do Xadrez da Cortesia. Esse é um ponto que aqui ele é super, super curto, é um parágrafo. É o parágrafo depois acho que como a cortesia... Não, mentira, peraí. É o parágrafo antes da próxima sessão, em que
penúltimo, desculpa, gente. Ele vai dizer como, para a gente ter uma prática como a cortesia, essa prática do exemplo da cortesia que ele dá, é diferente de uma prática como xadrez. E o direito, ele se assemelha muito mais à prática interpretativa da cortesia do que do xadrez. Isso acaba sendo extremamente relevante, porque isso marca uma diferença importante entre o do working e outros teóricos. O exemplo do xadrez, ele é muito usado, principalmente por teóricos que veem no direito uma forma de convenção social, e normalmente os positivistas são esses, né? O Alf Ross usa esse exemplo, um realista escandinavo. O Hart usa o exemplo do xadrez, quando ele vai explicar a ideia de ponto de vista interno, né? E, mais recentemente, o Andrei Marmor, que é também um positivista da modalidade exclusiva, ele vai escrever um artigo justamente que se chama sobre como xadrez, aliás, sobre como direito é como xadrez. O que o Dworkin vai falar é que uma prática como xadrez é uma prática que só tem o primeiro componente da atitude interpretativa. As pessoas não jogam xadrez assim simplesmente porque as pessoas sempre é assim. Existe um ponto que os enxadristas podem elaborar sobre por que elas jogam xadrez. Porque não sei, demonstra é uma forma de desenvolver o raciocínio lógico, ou então é uma forma de socialização, ou então é uma forma, ou então tudo isso junto, enfim. O ponto do xadrez, mas o ponto do xadrez, ele não altera o que as regras do xadrez são. O ponto do xadrez, a melhor interpretação sobre o ponto de xadrez não vai fazer com que a gente possa dizer o que a prática do xadrez realmente requer. A gente pode até dizer que o xadrez deveria ter um conjunto de certas regras que ele não tem no momento, mas as regras do xadrez são, de certa forma, imutáveis pelo seu ponto. E isso é muito diferente na prática da cortesia, em que a gente vai dizer que, por exemplo, a cortesia, a gente pode dizer a cortesia, na verdade, interpretada corretamente, requer que, na verdade, que a gente não requer que a gente abstenha de cobrar que, por exemplo, veteranos da guerra vamos dizer, participem dessas regras da cortesia. Eles estão eximidos de participar disso. Enfim, qualquer coisa assim. Mas não é o caso. E, no caso, o direito para o do working se assemelha muito mais à cortesia do que ao xadrez. Eu acho que esse é um ponto bem relevante. E que eu não sei até que ponto ele seria exatamente plausível. Eu acho que à primeira vista ele é, mas tem fortes implicações, né, vamos dizer, se a gente quer ver o direito como algum tipo de prática convencional ou não, né? Essa parte legal, aquele exemplo também que ele dá do que a prática requer, pode ser que a prática requer que a gente trate veteranos de guerra de uma determinada maneira ou apenas exima eles de tratarem um certo grupo de pessoas de determinada maneira. É bem bacana. Eu acho que a gente pode também. Eu não quero ir direto para a parte da intenção do autor, porque eu não sei se a gente não está perdendo um pedaço, porque acho que a gente está. Tem também aquela parte de um primeiro olhar, né? Um primeiro olhar sobre a interpretação. E aí, outra questão. Pode falar, Edric, depois a gente passa. Acho que é mais fácil. Não, só uma coisa que eu estava refletindo recentemente sobre essa questão, né? Porque assim, o Dworkin trabalha com o exemplo da cortesia, né? Claro que existem algumas dificuldades. O que eu tenho pensado ultimamente é que, por exemplo, do modo como ele coloca, a cortesia é muito conveniente para ele, porque na cortesia, pelo menos se existe a atitude interpretativa, a força do propósito, do point, na prática, ela é muito profunda. Porque, por exemplo, na cortesia que você teria, né, se a gente for utilizar aqui, trabalhar com a imagem dworkiniana, você teria as proposições, né, específicas, digamos assim. Então, por exemplo, tirar o chapéu, entrar na igreja, enfim, né, fazer deferência diante de um idoso, que seja, né, enfim, né, nós teríamos já as proposições específicas, ou seja, as regras já estabelecidas, de qual conduta eu devo adotar,
E, além disso, você tem só o propósito, que no caso, então, né, eu coloco lá como se fosse respeito, digamos, né? A gente considera que o point da cortesia é o respeito. E aí se existe a atitude interpretativa, a gente sempre adota a gente sempre assume um comportamento, analisando se esse comportamento faz sentido à luz desse propósito. Mas você não trabalha com muitas outras coisas, né? Além disso. Então, a força do point, nesse caso, ela é muito forte. E é evidente que aí você pode o tempo todo reestruturar os comportamentos devido à luz desse propósito, dessa finalidade. O que eu não consigo digerir é como isso pode, assim, me dar uma imagem boa para lidar com o direito, porque no direito não é bem assim. Nós não temos simplesmente, digamos assim, uma finalidade, né? Digamos, sei lá, coordenação social, uso legítimo da coerção, enfim, né? Nós poderíamos aqui pensar nessa finalidade. Mas eu não simplesmente assumo essa finalidade e daí construo quais são os comportamentos devidos ou indevidos. Então, por exemplo, beleza, coordenação social, então, o aborto é proibido? Enfim, né? Eu não simplesmente estabeleço aquilo que é devido à luz dessa finalidade, porque existem essas fontes, digamos assim, né? Então, por exemplo, como eu lido com aquilo que é elaborado, né, pela produção legislativa, aquilo que é produzido legislativamente, né, por um poder legislativo, como eu lido com a jurisprudência, enfim, né, com essas autoridades que emitem, né, essas diretivas e que, de algum modo, já estão estabelecendo um comportamento devido. Então, não é simplesmente eu ignorar o que está sendo, digamos, produzido e decidir o que é devido à luz da finalidade do direito. Eu tenho que considerar essas instituições e o que elas produzem é importantíssimo. E no caso da cortesia não existe isso, né? A não ser que ele criasse lá no exemplo imaginário dele um comitê da cortesia que estabelece aí a gente conseguiria trabalhar de um modo mais próximo do direito, porque eu teria, então como que a gente faz? Sei lá, eu acho que o exemplo da cortesia é muito conveniente para ele do modo como ele coloca, porque dá muito peso para a finalidade. E no caso do direito, eu acho que não é bem assim. Que a gente pode até atribuir uma finalidade para o direito, eu só não acho que essa força vai ser tão profunda como no caso da cortesia. Tanto é verdade porque, por exemplo, pensando no direito, né? Se eu simplesmente digo que um determinado comportamento é devido, ignorando completamente algo produzido pelo legislativo, né, num processo legislativo adequado, que diz exatamente o contrário do que aquilo que eu estou admitindo, dificilmente uma pessoa vai dizer que a minha concepção, digamos assim, do direito faz sentido, porque ela está ignorando completamente aquilo que nós temos como base, né, que é o poder legislativo, enfim, né, como uma instituição importante, né. Então, por exemplo, no caso, parece fazer mais sentido que, na verdade, a fonte exerce uma força maior sobre a minha conclusão, né, sobre aquilo que é devido, do que a finalidade, entende? Então, tipo assim, o que eu quero dizer? Aquilo que já está estabelecido tem de ser levado muito em consideração para que a minha concepção sobre o direito faça sentido, porque se eu distorço aquilo que já está estabelecido, a maioria das pessoas vão olhar e vai falar que minha concepção do direito é uma concepção absurda. No caso da cortesia, não sei, eu acho que existe essa discrepância entre o exemplo e o caso específico do direito. Eu fui meio confuso no final, mas enfim. Não, eu acho que isso é interessante, porque, na verdade, eu não sei quem que leu até aquele... Deixa eu ver até que parte antes do estágio da interpretação, eu já passo a palavra para o João também, mas bem brevemente o que tu está falando é um problema de objetividade da interpretação construtiva, para mim. Né? Ele vai falar que é uma das objeções que essa interpretação construtiva vai passar, que ela não pode ser objetiva. E se a gente pegasse o exemplo da cortesia, eu acho que a gente poderia fazer o mesmo tipo de objeção que tu está fazendo, mesmo que a gente não considerasse toda uma hierarquia de instituições que decidem o que a cortesia é. Porque a gente poderia, vamos supor que nós vivemos no Brasil escravocrata e as práticas de cortesia que são consideradas cortesia lá, são cortesias apenas com pessoas ricas, brancas, etc. Eu ainda posso olhar, né, se o point dessa prática, eu posso discordar de que o point dessa prática, na verdade, acho que a comunidade, né, vamos supor que geralmente a maioria, apesar de ser uma minoria racial, por exemplo,
vai concordar que esse tipo de prática serve, por exemplo, esse é um exemplo muito tosco, tá? Mas que essa é uma prática cujo point, na verdade, não é o respeito, o point é reforçar estruturas racistas de perpetuação de classe, né, e de raça. Eu acho que a gente pode colocar nesses termos, eu sei que é um exemplo muito podre, tá, gente? Mas que isso quer dizer que é possível que dentro de uma prática simples como a cortesia, a gente também tenha desacordos sobre o point da prática, e é por isso que é difícil de olhar para um exemplo e dizer assim, nossa, mas esse... É difícil olhar e dizer, nossa, mas é muito objetivo, a gente não sabe o que o direito requer, ou sabe o que a cortesia requer. Só que isso não é muito claro. E é, no caso do direito, no caso da cortesia. E a realidade é que talvez isso não seja muito claro no caso de várias práticas sociais em que as pessoas, né, estão engajadas em interpretar essa prática. Eu vou guardar só essa mesma questão que eu tenho para quando o Dworkin for de fato falar e tentar rejeitar essa objeção de que essa interpretação construtiva não seria objetiva, só por propósitos, né, de tipo, vamos aproveitar o argumento que ele vai fazer lá também, mas eu acho que isso é um ponto que, de fato, desde o começo fica muito claro para a gente, mesmo que a gente estivesse falando de uma instituição simples como a cortesia. Apesar de que eu concordo contigo, de que o exemplo dele serve bem aos propósitos que ele está buscando no momento, né, mas a gente sempre pode deixar ele mais cabeludo, e inclusive eu acho que é o que ele vai fazer depois. Mas eu vou passar a palavra para o João, só para a gente, né, não monopolizar o microfone. Eu gostei bastante do comentário do Éder, porque eu acho que ele se relaciona muito a do que para mim é um dos grandes insights do Hart, e que o Leslie Green vai comentar isso naquela introdução dele, a terceira edição do conceito de direito. Uma das características mais interessantes do direito é justamente a institucionalização e o que ele vai chamar da divisão do trabalho normativo que ela traz. Que é justamente quando a gente tem o surgimento, a introdução ou o surgimento das regras secundárias, a gente não precisa mais de que haja um consenso abrangente, generalizado, sobre quais são as práticas sociais daquela comunidade. Ou então, é basicamente a ideia que, sei lá, os positivistas como o Marmor, o Shapiro vão trazer, de que a partir daquele ponto a gente tem um plano ou a gente tem uma convenção de que quando eu, sei lá, aquele exemplo, a gente está numa ilha, a gente tem um conjunto de regras que a gente decidiu conjuntamente, todo mundo aceita, mas eu coloco, quando eu tô debaixo desse coqueiro, vestindo esse chapéu, e eu falo que isso aqui é uma regra, isso aqui vai ser uma regra válida para todo mundo, porque a gente estabeleceu essas condições. A partir desse ponto, e eu acho que isso não impede a gente, justamente, de elaborar que essa prática que a gente tem, essa nossa prática normativa tem um ponto, mas coloca em xeque justamente, eu acho que o que coloca em xeque é talvez a maleabilidade ou então a sensitividade dessas regras ao ponto da prática, né? Eu acho que esse é um ponto relevante para que qualquer defesa do Dworkin tem que responder. Eu diria que, assim, sendo um pouco mais defensivo, mais caridoso ao Dworkin, eu diria que ele talvez poderia responder que, claro, isso o direito tem essa a distinção, mas isso não tira o caráter interpretativo do direito, principalmente por causa de dois pontos. Um, justamente, a evidência que a gente tem da prática jurídica, de como as pessoas fazem essas reivindicações do que o direito realmente requer, principalmente em casos em que as regras não são... principalmente em casos em que as regras não são claras, ou então as regras são claras, mas existe um ponto que não pode ser ignorado sobre o que essa prática realmente requer da gente, ou então é basicamente aquela ideia que o direito tem ambições próprias, vamos dizer, ele tem uma moralidade própria. E o segundo ponto é que eu acho que talvez um Dworkiniano poderia responder, ou, enfim, qualquer pessoa sendo caridosa com o Dworkin, talvez, que isso é uma particularidade do direito, porque é um ponto do direito que as pessoas, que decisões feitas no passado
sejam, por exemplo, tomados pelo legislativo, sejam respeitadas e não possam ser facilmente moldadas pelo judiciário. Mas que isso não é uma consequência só de uma convenção social, mas é uma consequência do próprio ponto da moralidade política da nossa comunidade, de tratar as decisões feitas pelo legislativo, que são legítimas, teoricamente, vamos dizer, levar elas a sério e não simplesmente moldar elas a partir de qualquer interpretação moral. Vamos dizer, a moralidade política é o ponto do direito que faz com que a gente faça com que o caráter dessas regras não seja facilmente sensível a qualquer interpretação moral do seu ponto. Mas isso não quer dizer que elas não sejam, que o que o direito requer não dependa de qual seja o seu ponto, né? Eu acho que talvez essa seria uma forma interessante de defender a teoria do Dworkin, né? Mas eu acho um ponto bem forte esse que o Éder trouxe. A gente vai chegar lá também, né? A gente vai chegar lá e poder falar melhor sobre isso, porque nesse momento, de fato, o que o Dworkin tenta ser ter esse exemplo simples para tentar tratar de outras objeções que são um pouquinho mais simples nesse começo. Pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Eu acho isso aqui é bacana, porque daí vai aos poucos e meu cérebro de criança de 6 anos consegue entender um pouco melhor. Ele fala também que, e aqui eu acho bem massa, que ele mesmo assim, ó, o direito como um conceito interpretativo, que diferente do conceito que outros teóricos usam, então, toda a teoria do direito que o worth having, né, que a gente deveria de fato ter, que vale a pena ter, deve ser construído numa visão do que interpretação é. E daí ele vai entrar. Eu odeio isso, tá? Eu odeio muito teoria da interpretação. Então, para mim, está sendo um parto ler esse capítulo, porque ele até deixa em algumas partes muito claras, assim, por exemplo, qual é o argumento dele, né? Que a interpretação que a gente está estudando, por exemplo, a interpretação de uma prática social, é parecida com a interpretação artística dessa maneira. 2 pontos. Isso na página 50 também está na seção sobre um primeiro olhar sobre a interpretação, algo assim, tá? Então ele fala que a maneira pela qual a nossa interpretação de uma prática social é parecida com a interpretação artística é que as duas, né, ambas, tentam interpretar algo criado por pessoas como uma entidade distinta delas mesmas, né? Em vez de o que as pessoas falam. Um exemplo da arte é muito bom, e apesar de eu odiar esse assunto, o exemplo da arte é muito bom para explicar isso, porque quando a gente olha para uma obra de arte e tenta entender, então, o que ela significa, não é um exercício que eu faço muito, mas suponhamos que a gente fosse fazer isso agora. A gente, de fato, não pergunta para as pessoas que estão ao nosso redor no museu o que ela significa. A gente tenta olhar para a obra de arte e entender o que ela significa pelo que ela está. Então, ali a gente pode, é óbvio, isso acontece, né? Tipo, quando a gente vai ler um poema, uma coisa, a gente procura alguns comentadores para saber melhor o contexto histórico, ou coisa assim. Inclusive, isso leva ao argumento, é muito comum que isso leve ao argumento de que quando a gente olha para a obra de arte, a gente está tentando saber o que o Van Gogh queria com aquela obra de arte, com a interpretação do autor sobre, né, o que o Fernando Pessoa quis dizer com o stage sem metafísica. Eu estava até conversando com meu namorado um negócio sobre isso, por exemplo. E a gente acaba voltando no que o autor quis dizer. O que o Dworkin tenta nos mostrar, pelo menos a ideia que eu tirei desse capítulo, é que, na verdade, mesmo que a gente fosse focar no argumento do que o autor queria com a obra, a gente vai tentar enxergar o argumento do Fernando Pessoa, né, do Álvaro de Campos ou do Alberto Caeira, como se a gente estivesse vendo esse argumento na melhor forma, porque igual eu não... Na melhor forma para o intérprete, inclusive, né? Não para o autor aí que tá também. A gente poderia, sei lá, tá falando de um autor que tá vivo e perguntar para ele, mas mesmo assim é como se a gente soubesse que o autor é distinto da arte, né? Do que ele fez. Então, isso se aplica também no argumento da intenção do legislador, porque quando eu pergunto, de fato, que o legislador, e isso é o que ele quer mostrar com aquele exemplo da represa que a gente falou na semana passada.
né, que, embora eles tenham de fato conseguido perguntar para o Congresso tinha acabado de passar uma outra legislação para interpretar aquela legislação passada. Os juízes, mesmo assim, discordaram do que ela requeria na época, né, porque eles entendiam que a proteção que aquela lei dava, mesmo com base nas intenções do legislador, era outra do que o Congresso depois acabou dizendo que deveria ser. Então, eu acho que isso é interessante para tentar separar as duas coisas, e ele tenta explicar como é que isso acontece justamente porque nós não estamos preocupados com as meras causas do porquê aquele autor escreveu Esteve-se a Metafísica daquele jeito, do porquê que ele estava sentado na frente de uma tabacaria daquele momento, essas causas e coisas a respeito de fatos, né, de quantas pessoas levantaram a mão. Na verdade, a gente está mais preocupado em saber qual é o propósito da legislação e qual é o propósito daquela obra de arte, do poema da tabacaria, por exemplo. Então, ele fala que é por isso que, na verdade, essa interpretação de práticas sociais, ela se assemelha mais a uma interpretação construtiva do que conversacional. Eu não sei se é conversacional que se traduz, não sei. Conversativa, não sei. Eu não lembro como é que está no livro, mas vocês acho que entenderam, né? O importante é se comunicar, mas enfim. Aí ele fala justamente que os propósitos que acabam sendo mais salientes quando a gente vai interpretar, eles justamente não são os propósitos do autor, eles invariáveis, assim, tipo, por uma, não vou dizer natural, mas por uma questão de como a interpretação funciona, esses propósitos, os propósitos fundamentais de olhar para uma obra de arte, eles são aqueles do intérprete e não do autor. Né? Por mais que a gente esteja tentando entender o que o autor queria com aquela prática. Então, a ideia de interpretação construtiva é impor propósito num objeto ou prática, né? Para que a gente faça dela o melhor exemplo possível do gênero a qual aquela prática pertence. Então, no direito, uma lei ao direito em geral, uma obra de arte, a arte em geral, talvez os trabalhos do autor em geral, né, fazer um sentido. Eu acho que é bacana o exemplo da arte. Eu não gosto. Eu realmente não gosto quando ele começa a falar, por exemplo, da interpretação estética, não sei o que. Mas eu gosto desse livro porque ele corta um pouco essa parte e fala do que realmente importa. Né? Que essa analogia da arte realmente nos ajuda a entender um pouquinho também como não é essa ideia de quando a gente tenta encontrar o propósito de uma obra, não é necessariamente criar o propósito da obra naquele momento. Porque a história ou forma do objeto limita as interpretações possíveis. Eu acho que é constraints, mas eu não lembro se dá para traduzir de uma forma melhor do que limita. Então, eu acho que é bem interessante também como ele está ciente desse tipo de objeção que a gente poderia fazer. Não, mas então o intérprete está sempre criando. Não, e daí para o Dworkin também a gente tem que lembrar que não existe uma ruptura muito grande entre criar, né, inventar, e fazer uma descrição do que a coisa realmente requer naqueles termos. Eu acho que isso é interessante, né? Descoberta e criação para ele não é uma distinção muito válida. Eu acho isso interessante. Ele segue outros filósofos, quem leu Gadamer, Heidegger, ele blá blá blá, já está mais ciente desse debate. Não é o meu caso. Li extremamente pouco sobre isso. Mas eu acho que o Dworkin fala o que a gente precisa saber nesse capítulo, apesar de ter várias notas de rodapé para os trabalhos desses filósofos, né? Ele fala nesses filósofos. E daí ele fala lá no final, antes da interpretação e a intenção do autor, que inclusive eu falei antes, né? Mas ele fala lá no último parágrafo, quase no final, que toda interpretação tenta fazer de um objeto melhor do que ele pode ser, né? E uma instância de algo que a gente assume que é a interpretação toma diferentes formas em diferentes contextos apenas porque diferentes enterprises, meu Deus, diferentes, sei lá, não sei como traduzir. Empreitadas, pode ser. Engajam com diferentes padrões de valor e sucesso. Por exemplo, que ele mencionou antes, eu não mencionei, a interpretação científica, né? Como diferente da interpretação artística. Isso está só em que página mesmo? Que eu
Tá lá pra cima, né? Tá bem antes da interpretação e a intenção do autor. Tá na parte... 52. Isso, 50, 51, 50. Eu que Ah, deixei tá. a parte da interpretação científica, mas eu não sei se não é depois. Pode falar, João. Eu não vou falar mais. Eu acho que é lá mesmo. Peraí. Eu tava até procurando essa parte, porque tem algo muito estranho lá pra mim. Eu não sei o que vocês acham, mas ele começa essa parte distinguindo justamente a interpretação criativa de interpretação conversacional e interpretação científica, né? Que ele vai dizer a interpretação criativa é diferente desses dois, porque a interpretação conversacional, que basicamente ele vai dizer, em todo tempo a gente está interpretando, basicamente, né? Que quando a gente está conversando com alguém, a gente está interpretando o que a outra pessoa está querendo dizer. Esse seria a conversacional. A interpretação científica, que seria... E aí que começa a complicar um pouco para mim. Quando ele fala de interpretação científica, ele está falando que é uma interpretação em termos causais. É uma explicação de eventos e coisas, objetos de teorias científicas, em termos de basicamente uma explicação causal da coisa. E depois ele vai conceder que pode ser, ele só sugere, que a ideia de uma interpretação científica é meramente uma metáfora, que pode ser dissolvida, mas que no fim, a interpretação científica, a gente fala que o cientista está querendo dizer o que está querendo interpretar o que os dados estão dizendo para ele, mas que isso é uma metáfora para, no fim, algo que pode ser dissolvido, reduzido a uma explicação causal de fenômenos, né? Mas que isso não é o caso da interpretação criativa, né? Que a interpretação criativa não é meramente uma metáfora que pode ser reduzida, como é o caso da interpretação científica. A interpretação criativa, que para o Dworkin inclui interpretação de práticas sociais e de obras de arte, elas são essencialmente ligadas à atribuição de um significado, né? A atribuição de um propósito ou ponto, né? Eu só queria... Eu dei espaço para trás para ir para o ponto lá que a Bárbara estava falando, que todas essas formas de interpretação pro Dworkin, elas compartilham a ideia de ver o seu objeto da melhor forma possível. E tem algo nesse ponto que eu acho meio estranho, que eu só estou tentando achar a passagem onde que eu anotei isso. Só um minutinho. Tá aqui. Que ele... essa é uma visão que eu acho que ele vai desenvolver depois melhor, mas ele faz toda essa explicação, essas distinções, e aí ele vai adicionar esse ponto que todas elas parecem ver seu objeto da melhor forma possível, e ele sugere duas coisas, ou alguma forma de, sei lá, de algum holismo de interpretação construtiva, em que tá tudo dentro de um grande guarda-chuva da interpretação construtiva, como seria o caso mais obviamente da interpretação criativa, né? Ou então, talvez até mais plausivelmente, ele está sugerindo a visão de que a interpretação conversacional, ou conversativa, não sei como tá traduzido também, e a interpretação científica poderiam ser vistas como, sei lá, subconjuntos da interpretação construtiva. Talvez seja uma interpretação mais caridosa, porque, sei lá, pode ser que existam outros tipos de interpretação, né, que ele não falou. Basicamente, o que ele está fazendo aí ele está vendo todos esses tipos de interpretação como procurando fazer do seu objeto o melhor que ele pode ser, de acordo com o objetivo da empreitada, né? E que, vamos dizer, e que essas interpretações tomam uma forma diferente em contextos diferentes, somente porque empreitadas diferentes se engajam em padrões de valor ou de sucesso diferentes, né? Traduzindo livremente. E aí ele vai dizer que na interpretação conversacional a gente usa princípios básicos como princípios da caridade, por exemplo. Se alguém me fala alguma coisa, eu não vou, em contextos normais, interpretar ele da pior maneira possível. Se alguém me pergunta se eu sei que horas são, eu não vou responder sim, eu vou dizer as horas, etc.
E no caso da interpretação científica, a gente usa padrões de construção teórica e de fruição teórica, não sei, acho que é a melhor tradução. Tipo, simplicidade, elegância, verificabilidade. Eu prefiro teorias que são simples a teorias complexas, se elas são iguais em todo o resto, toda aquela coisa. Tem só 3 pontos aqui que eu estava pensando sobre isso e anotando umas coisas ontem, então muita coisa pode ser que já tenha amanhecido mal aqui. Mas a primeira é que, para mim, parece que essa visão, essa sugestão do Dworkin, ela não leva a própria caracterização dele, da interpretação construtiva, a sério bastante. Porque a caracterização que ele faz da interpretação construtiva não é como tipicamente atribuindo um ponto a algo, mas é essencialmente atribuindo um ponto a algo. E a interpretação científica parece ser bem diferente disso. A interpretação científica, pelo menos se a gente pega as explicações tipicamente causais, A causa B, que causa C, portanto, A causa C. Isso não é uma interpretação que está atribuindo um significado, um propósito, um ponto a algo. Isso já parece ser um ponto importante. Que, no mínimo, se a gente já separa a interpretação científica daí. Mesmo que a gente ainda queira colocar a interpretação conversacional no mesmo barco, né? O segundo ponto é que eu acho que o Dworkin talvez ignora... De novo, eu estou muito reticente com tudo isso que eu coloquei, porque eu não sei como que amanheceu. Mas o Dworkin parece ignorar que interpretações científicas de um dado objeto, elas usam esses critérios valorativos de simplicidade, coerência, elegância de uma teoria, mas esses critérios avaliativos são critérios sobre a explicação, são sobre a teoria. Eles não são critérios que, vamos dizer, que se infiltram no seu objeto. E isso já parece ser diferente de uma interpretação construtiva de uma prática social. Numa interpretação construtiva, eu vou avaliar o meu objeto. Eu vou dizer qual que é o ponto que faz com que aquele objeto tenha valor. Isso já parece muito distinto do que a gente faz numa teoria científica. De novo, a gente vai avaliar uma teoria científica, a gente vai avaliar o quão elegante ela é, o quão simples ela é, o quão verificável ela é, mas a gente não está avaliando o objeto da teoria. E o terceiro ponto, ou seja, a gente não está querendo ver o nosso objeto em sua melhor luz, nesse mesmo sentido da interpretação construtiva. E o que seria o meu terceiro ponto? Peraí. E o terceiro ponto seria sugerir que a interpretação científica pode ser um tipo de interpretação construtiva, não é um pouco contraditório com aquela sugestão que ele faz antes, que, na verdade, a interpretação científica pode ser só uma metáfora que a gente usa para uma explicação causal da coisa? São só esses 3 pontos, assim, de novo, são 3 pontos que não tocam essencialmente na tese principal do Dworkin sobre a interpretação construtiva. Mas eles talvez afetam essa ideia de que é tudo interpretação construtiva, no fim das contas, e que tudo que a gente está fazendo quando a gente interpreta é ver um objeto na sua melhor luz. Eu acho que nem sempre isso é verdade, e principalmente no caso da interpretação científica. No caso da interpretação conversacional, não faço ideia, sinceramente, mas apesar da sugestão do Dworkin ser interessante. Eu acho que depois a gente pode voltar naquele ponto tudo aquilo que ele vai tratar sobre intenção, que para mim, sinceramente, é bizarro, assim, toda aquela... quando ele vai trazer o exemplo do Stanley Cavell, do filme do Fellini, mas, enfim, eu já tô falando cinéfilo. Vai começar. Não, tô brincando. Mas essa questão da interpretação científica, eu acho que é bem daqueles argumentos onde, de novo, a gente levanta aquele áudio do Shapiro falando por que ele precisava fazer um argumento tão forte. Não precisava desse argumento para continuar. Eu acho que até assim, se a gente fosse conversar com o Dworkin hoje, ele ainda tentaria, talvez, justificar que ainda faz sentido, num nível mais profundo sobre o que a gente está interpretando um trabalho científico, ainda faz sentido. Eu tentei fazer esse exercício essa semana passada. O meu namorado tinha apresentado um trabalho
sobre... Nossa, nem sei o que é, tá? Mas é que assim, é sobre como fazer um tipo de equação específica em programação, né? Como rodar esse... Cara, eu posso até pegar o trabalho depois para explicar, porque eu não sei exatamente como é que funciona. Mas a ideia era de que ele estava tentando fazer um código que rodasse esse tipo de exercício, que também dá para fazer manualmente, só que com, né, de forma mais genérica ainda, mais abrangente ainda, que tu pudesse rodar vários tipos daquele tipo de equação naquele programa. E eu lembro que ele estava contando com a professora dele, e ele mencionou que eles fizeram um código para um laboratório aqui da FURG, acho que era em Jupyter Notebook, em linguagem Python, uma coisa assim. Então, eles precisavam fazer esse código e não ficou o melhor código que ele queria ter feito no momento, mas eles tinham feito o código e queriam rodar de uma forma simples. E ele comparou com outras bibliotecas que usam a mesma linguagem Python, com o mesmo negócio de Jupyter Notebook, se eu bem entendi, para calcular o tempo. Daí ele calculou o tempo e ele concluiu, ao final, que o código era muito, muito, muito inferior aos outros códigos. E que, na verdade, o trabalho, tipo, ele até brincou comigo, o trabalho é como se a gente estivesse fazendo um trabalho que não avança em nada, no sentido de, tipo, ele é inútil, porque é só um exercício de a gente tentar fazer o código, só que ele não passa muito disso, assim, de tentar a gente fazer. E na conclusão, como ele foi apontar isso, ele mandou para a professora, e, tipo, em comparação, é um código muito, né, muito, muito ruim comparado às outras bibliotecas que existem sobre isso. Tipo, a gente poderia simplesmente tentar reproduzir aquele outro código em vez de criar, etc. E eu lembro que ela ficou meio brava com a conclusão. Ela falou com ele, tá, então, na verdade, o exercício não serviu, assim, tipo, o código não é bom. Ele disse, sim, o código não é bom. E daí eu fiquei pensando nesse negócio que se a gente fosse entrar nesse trabalho em específico de interpretar a descoberta científica, entre aspas, né, que se fala em iniciação científica, que é extremamente iniciante, mas então, de olhar para esse trabalho e dizer, não, mas se a gente interpretar na melhor luz a ideia do trabalho, a ideia desse código, não era ser o melhor código. Não sei como é que a gente pode, tipo, brigar com e tentar fazer como se fosse o mesmo tipo de interpretação que a gente usa para a interpretação de conversacional, sei lá, insistir muito com o meu namorado, por exemplo, de que não, tipo, a tua conclusão teria que ser num sentido não só de explicar causalmente que, dado que um código X existe, é melhor que o código Y que existe, então o código X é melhor que o Y. Na verdade, tu está tentando ainda olhar esse objeto sob a melhor luz, e é por isso que tu concluiu que talvez nós possamos utilizar os outros códigos em detrimento. Tipo, a gente poderia fazer uma ginástica mental gigante para justificar isso. Eu acho que o Dworkin olharia para a gente, faria a gente fazer sendo ginástica mental gigante. Eu ainda acho que ela não serve. Né? Eu acho que, de fato, às vezes, a interpretação científica, ela é causal nesse sentido que o Dworkin quer evitar, que ela seja para que a gente pudesse, por exemplo, pegar esse tipo de argumento e desse tipo de interpretação que se faz, interpretação científica, na interpretação de um caso jurídico, por exemplo, e às vezes eu realmente acredito que dá para ser causal também. Na interpretação pode ser causal, mesmo que a gente olhe para os propósitos de uma lei, ele pode ser causal se o acidente aconteceu tal coisa, o direito se aplica tal coisa. E eu acho que ele quer afastar justamente porque a gente poderia fazer esse tipo de argumento, que à primeira vista, de fato, também é simplista. Mas eu não sei, eu tô, assim... Pode falar, João, a gente pode até passar para outro ponto depois, mas é só que eu não queria perder esse... Sim. Eu queria só comentar 2 pontos bem breves, assim. Eu gostei do exemplo que tu deu agora, porque eu acho que ele mostra, mesmo que você fale em mostrar esse trabalho na sua melhor luz, para mim parece muito mais que você está falando de um princípio de caridade interpretativa do que um requisito da justificação à melhor luz. Você não está moldando o que o trabalho realmente diz, considerando o ponto dele, né? Enfim, parece muito mais só com o princípio da caridade, que justamente é usado em qualquer teoria, né? Inclusive teorias meramente mecânicas e blá blá blá. Mas o outro ponto, agora que você falou, por exemplo,
do poder legislativo e de como a gente poderia fazer interpretações causais, e que é isso talvez que o Dworkin estava querendo evitar. Eu acho que esse é um ponto relevante que talvez alguém poderia rebater o Dworkin. Eu não sei o quão plausível ele é, mas ele parece fazível, vamos dizer. Existe uma diferença que o Dworkin talvez não repara, ou talvez não leva tão a sério o bastante, entre a interpretação artística e certos aspectos da interpretação jurídica, porque a gente não precisa dizer que existe um tipo de interpretação jurídica, eu acho, ou pelo menos um tipo, só um âmbito, um tipo para um âmbito da interpretação jurídica, que é... desculpa, me bananei aqui, mas a interpretação conversacional. Eu acho que, diferentemente de uma obra de arte, a gente não fala que obras de arte normalmente são agentes. Eles não... Quando a gente fala que uma obra de arte diz algo, esse diz, normalmente, ele é algum tipo de metáfora para alguma coisa, para uma experiência estética, o que quer que seja experiência estética, que a obra de arte causa na gente, né? Isso já parece ser um pouquinho diferente no caso do direito. E aqui eu não estou dizendo que não tem problemas da gente considerar que o direito é um agente. Mas, se a gente for considerar que o direito é um agente, essa ideia parece muito mais plausível do que dizer que a Mona Lisa é um agente. Eu acho que nisso a gente pode concordar, mesmo que a gente não concorde no fim com aquela primeira ideia. E eu acho que o direito, nesse sentido, ele é um agente... Se ele é um agente que transmite, vamos dizer, que impõe... ele é um agente no sentido mínimo que ele impõe obrigações, ele impõe... ele confere direitos e, vamos dizer, e às vezes até estabelece definições, que não são exatamente obrigações nem direitos, tipo, sei lá, capital do Brasil é Brasília. Não exatamente uma obrigação, uma definição. Enfim. E, às vezes, o que a gente está querendo saber não é exatamente o que essa... E, de novo, não sei o quão forte é esse ponto, mas não é o que essa prática social, devidamente interpretada, em sua melhor luz, a partir do ponto ao qual que ela é tido como servindo, realmente requer, mas o que esse agente com autoridade, que é o direito brasileiro, diz que a gente deve fazer e diz que a gente tem como direitos fundamentais ou não, por exemplo. Essa talvez seja uma... Eu não sei até que ponto essa é uma concepção melhor do direito do que a concepção de interpretação construtiva, e até que ponto as duas seriam excludentes. Mas eu diria que esse é um ponto que a gente pode fazer para o direito que a gente não pode fazer para a arte, no geral. Uma outra coisa que eu queria só complementar a respeito do que eu falei antes é que justamente se a gente concedesse que é possível que existe outro tipo de interpretação que explica melhor o direito, por exemplo. Não explica melhor, mas que até em quantidade ele é mais utilizado, esse tipo de interpretação causal, do que a interpretação construtiva. Então a gente estaria com um sério problema para o Dworkin, porque o que ele quer com esse argumento é justamente dizer que as outras teorias que não focam na interpretação construtiva não explicam bem o direito, porque a interpretação construtiva seria, vamos dizer, ela estaria sempre envolta na maioria dos casos, né? Tipo, pelo menos não, se não em todos, na maioria dos casos. E se a gente consegue dizer o que eu acho que a gente consegue dizer, que a maioria dos casos, na verdade, é solucionado por critérios mais causais do que interpretativos, eu não sei vocês que advogam, acho que vocês concordariam comigo, não chega tanto caso de um caso Elmer da vida, né, para a gente resolver. A maioria realmente é se aquele caso cai ou não sobre uma determinada regra, né, se se enquadra ou não determinada regra. Mas, enfim, eu acho que se ele concedesse um pouquinho da questão daquela interpretação científica, eu acho que é isso que aconteceria, né? A gente poderia fazer o argumento de que essa interpretação também se aplica muito mais ao direito do que a interpretação construtiva ou criativa que a gente tem na arte.
E daí acabaria grande parte do ponto do Dworkin, eu acho. Mas, enfim, esse é o que eu pensei só quando eu estava pensando a respeito disso. E não sei também até que ponto isso faz tanto sentido. Então, vocês estão aí para discordar de mim, por favor. Pode falar, João. Eu tava pensando enquanto você tava falando isso, que o que o Dworkin provavelmente responderia, ele ia puxar provavelmente aquela carta da hipótese estética, né? Provavelmente. Ele diria que, não, realmente, não, a gente não tem tantos casos Elmer, a maioria dos casos podem ser resolvidos por uma breve olhada no código, mas que isso é assim porque essa é a interpretação que normalmente existe um grande consenso sobre isso, é um paradigma de uma instância do direito, mas que isso é assim por causa que essa é a interpretação mais aceita da moralidade política da nossa sociedade, do ponto do direito, né? E aí, esse eu acho que no fim acaba sendo o argumento central que qualquer pessoa interessada em atacar a teoria do Dworkin, ou ao contrário, defender, tem que ou atacar ou defender, né? Porque senão a gente fica... A discussão acaba indo para uma área de, vamos dizer, a gente para de cavar, a gente vai para um terreno que parece não ter mais para onde cavar, né? A gente fica de um lado, não, eu falo isso porque o direito é assim. E o outro lado vai falar, não, você fala que o direito é assim porque não sei, esse é o ponto, porque você vê, porque é a sua concepção de como o direito é, se ele deve ter valor, se ele deve ter um ponto, vamos dizer. Então, no fim, eu acho que é essa a tese que é central para entender, né? Não é nem... mas eu acho que esse ponto vamos dizer, esse ponto do Dworkin, independentemente da gente atacar essa tese da hipótese estética, eu acho que o ponto de que tudo é interpretação construtiva acaba sendo enfraquecido. Eu acho que existem certos aspectos do direito que se assemelham muito mais a uma interpretação conversacional, né? Eu diria até que talvez não é nem tanto uma interpretação causal, apesar de ter vários exemplos em que isso é verdade, né? Mas eu acho que a maioria dos casos é saber o que o legislador quis dizer com isso, né? Eu acho que esse tipo de interpretação conversacional, ela vai encontrar um limite, dois tipos de limites, né? O limite justamente usando o Hart, da textura aberta das regras jurídicas e da linguagem, né? E o limite dos limites do direito, né? Se a gente aceita, por exemplo, se a gente aceita que o direito ele é limitado, ele é um conjunto finito de normas e que tem um certo ponto em que ele simplesmente para, a gente tem que assumir que em certo ponto ele tem que ser continuado e que se o direito tem que ser continuado de forma coerente, é interessante a gente assumir que o direito tem ambições próprias, de que ele tem um propósito e que as regras, vamos dizer, a continuação de suas regras tem que ser sensíveis a esse propósito, a esse ponto, né? E aí eu acho que esse é um ponto em que daria para conciliar essa ideia de que o direito, sim, ele é, em grande parte, interpretação conversacional, mas que as pessoas deveriam interpretar, vamos dizer, deveriam interpretar o direito como se ele tivesse um ponto e um propósito, né? Eu acho que não são exatamente inconciliáveis, né? Me irrita um pouco o fato de que ele usa o daguilhão semântico da interpretação conversacional. Portanto, se o ponto dele é muito mais forte, muito mais profundo do que esse, não forte nesse sentido, mas parece que desvirtuou daí o debate, justamente como tu falou, a gente vai ficar discutindo uma coisa que não necessariamente vai chegar em algum lugar. Então, já para a gente evitar isso, a gente pode, eu acho que, seguir. E o último ponto que eu teria para fazer, mas que a gente não precisa conversar muito sobre hoje, eu só peço que vocês assinem a lista de presença, é na página 64, antes de a gente falar dos estágios de interpretação, eu não sei qual é a página da tradução, mas ele fala que toda vez, então, por causa disso tudo que ele estava falando, e ele fala até, inclusive, que, na verdade, a interpretação construtiva, ela é melhor, daí, aqui, ó, lá na Invenções e Práticas, vamos voltar um pouquinho, mas lá no começo ele fala
que ele argumenta que a interpretação artística na nossa cultura é interpretação construtiva. Tipo, já tá numa tentada de, tipo, ó, não é, pode não ser em todas, por exemplo. Né? Então, depois ele fala sobre a intenção do autor, mas eu acho que a gente já meio que passou um pouco sobre isso, que eu acho que a gente poderia não focar, mas lembrar que, de novo, lá daí em alguns parágrafos antes do final dessa sessão, ele fala que todo filósofo, né, que ele quer entender a prática que ele está investigando, ele precisa entrar nessa prática, participar dessa prática. E ele ignora novamente a possibilidade de existência de um ponto de vista hermenêutico, por exemplo. Né? Ele tem que se colocar naquela prática, em vez de simplesmente poder mesmo de fora, né? Mesmo uma pessoa que descreve a prática, conseguir entender o ponto de vista das pessoas que estão dentro da prática. Então, na verdade, é outro ponto metodológico do Dworkin, que talvez é o que a gente poderia continuar focando para os próximos encontros. Não sei, João, se tem mais algo a falar. Novamente, né, gente, do grupo se tornou uma conversa entre eu e o João. Eu agradeço o Éder por participar, por quebrar um pouco isso. Então, se vocês quiserem até aproveitar para falar agora, essa é a hora. Senão o João vai ter que falar de novo. Então, nesse ponto. Acho que vai ter que ser, João. Tá. Pode falar. Felizmente, né? Eu até queria voltar no ponto só da intenção do autor, bem brevemente, para comentar, porque eu acho que eu não sei nem como dizer em outras palavras, eu acho que a refutação que o Dworkin faz, de novo, é um ponto consideravelmente secundário, mas a rejeição, as razões pelas quais ele vai rejeitar uma visão da ideia de interpretação do autor como a descoberta ou a determinação de estados mentais de um autor é muito ruim. Eu sinceramente, eu acho. De novo, é um ponto secundário, mas eu não entendo, eu não consegui entender qual que é o ponto central dele, por que a gente não deveria aceitar que a ideia de uma intenção, ela está essencialmente relacionada aos estados mentais de alguém. Se eu, por exemplo, ajo intencionalmente, parece que é porque eu, em determinado momento do tempo, em determinado momento do espaço, tinha X, Y estados mentais quando fazia algum ato. Eu faço esse ato por alguma razão, e se eu faço algo por alguma razão é porque, sei lá, por algum conjunto de estados mentais, estados psicológicos. Queria voltar mais especificamente para aquele ponto que ele vai retomar primeiro um ponto do Gadamer e depois ele vai retomar um ponto do Stanley Cavell. Primeiro ele vai dizer lá, vai retomar o ponto do Gadamer, dizendo que interpretar a interpretação deve aplicar uma intenção. O primeiro ponto meu eu não sei, essa é uma parte que eu fiquei mais perplexo do que qualquer coisa. Eu sinceramente, eu queria saber como que vocês entendem essa ideia de aplicar uma intenção. Se é assumir... porque não ficou claro para mim para a explicação que o Dworkin dá depois. Se é... eu assumo que é alguma coisa como assumir uma intenção que o autor teve. Ou, em algum sentido figurativo, a intenção da obra de arte ensina. Que, vamos dizer, tem uma intenção no sentido figurativo, mas, obviamente, a gente entende o que a gente quer dizer com isso. Né? Que a obra de arte tem um ponto. O exemplo que o Dworkin dá é aquele de... vamos dizer, de alguém que está produzindo uma peça, uma versão contemporânea do Mercador de Veneza. Essa pessoa, para o Dworkin, ela vai dizer que ela precisa procurar uma concepção do Shylock que evoca, na sua audiência contemporânea, e aí eu abro aspas, o senso complexo que a figura de um judeu tinha para o Shakespeare e para a sua audiência. Para essa pessoa,
Ele usa a palavra Jill, né? Isso, digo. Condatado. Um pouco. Tipo, eu não sei, esse livro foi escrito em 70 e 86. 80. Nossa, já tava feio falar de eu acho, né? Mas tá tudo bem, a gente pode deixar passar. Sim. Eu também tinha até destacado isso. Aqui ele vai dizer que para essa pessoa fazer isso, ou seja, evocar esse senso complexo que o Shylock tinha, para a sua audiência e para o Shakespeare, ela provavelmente vai ter que fazer algo muito diferente, ou consideravelmente diferente, da versão do Shylock do Shakespeare. Afinal de contas, as ações que a gente tem hoje, por exemplo, com todo aquele discurso do Shylock falando sobre como ele sangra igual uma pessoa normal, toda aquela coisa, blá blá blá. O que tem no Opaí, que é muito boa, inclusive, não é a mesma que provavelmente se tinha na época do Shakespeare. Né? E se isso é o caso, e muito provavelmente então é provável que essa pessoa, essa dramaturga, a concepção dessa dramaturga do Shylock vai conflitar com a versão do Shakespeare. Aliás, desculpa, com as opiniões mais concretas do Shakespeare sobre o Shylock. De forma que essa dramaturga, ou ela vai ter que escolher ou entre a fidelidade às visões pessoais do Shakespeare sobre o Shylock, ou a intenção de evocar numa audiência contemporânea o que o Shakespeare tinha a intenção de evocar em sua audiência com o Shylock. Esse, para o Dworkin, é um ponto, é uma instância em que a intenção do artista ela é complexa e estruturada. Eu acho que o exemplo do Dworkin ele acaba, em alguns pontos, mais distorcendo do que ajudando, principalmente por, acho que 3 pontos. O primeiro eu vou tentar ser breve, porque eu já estou falando demais aqui, mas eu acho que o exemplo do Dworkin, ele confunde a construção, para ficar no exemplo do Shakespeare, de uma peça contemporânea com uma certa intenção pela dramaturga, confunde, vamos dizer, construir uma peça contemporânea com uma certa intenção, vamos dizer, a intenção de evocar aquele sentimento que o Shakespeare tinha a intenção de evocar, com a própria intenção do Shakespeare, quando ele escreveu a peça ou dirigiu O Mercador de Veneza. Essas são instâncias diferentes daquilo que o Dworkin chama de aplicar uma intenção. O único sentido que a gente pode falar, eu acho que propriamente de intenção de um autor, é o segundo sentido. Isto é, a intenção do Shakespeare de evocar uma determinada sensação em sua audiência. Isso é a intenção do autor. A intenção da dramaturga de evocar uma sensação análoga àquela que o Shakespeare tinha, não é a intenção do Shakespeare, é a intenção da autora. E são coisas diferentes que não podem ser confundidas. O segundo ponto é que eu acho que a gente pode distinguir diferentes aspectos desse tipo de interpretação artística como uma forma de achar a intenção do autor e ainda assim distinguir elas da aplicação dessa intenção na criação de uma obra de arte, como é o caso da elaboração dessa versão contemporânea do Mercador de Veneza. Por exemplo, a gente pode dizer que dentro de uma certa concepção de uma interpretação que procura a intenção do Shakespeare, a intenção do Shakespeare era, em primeiro lugar, escrever o Shylock de uma forma para evocar, sei lá, as sensações X e Y na sua audiência, e, em segundo lugar, como sendo um personagem ficcional com sei lá, características A, B e C, e essas são duas coisas diferentes. A gente poderia assumir que... Por que eu falo que essas são duas coisas diferentes? Porque a gente pode assumir que essa dramaturga contemporânea acredita que a interpretação do Mercador de Veneza, vamos dizer, que ela acredita nessa interpretação sobre o Mercador de Veneza,
e que ela quer fazer algo diferente com a peça dela, porque ela acha que o que realmente é esteticamente importante é que a versão dela do Mercador de Veneza evoque aquele conjunto de experiências estéticas que o Shakespeare tinha a intenção de evocar na sua audiência. Mas isso não significa que a gente não possa distinguir a intenção dela da intenção do Shakespeare de evocar uma sensação diferente e ainda daquela outra intenção do Shakespeare de, por exemplo, escrever o Shylock como um personagem complexo, que é tanto avarento quanto vingativo, mas também extremamente humano, que tem preocupações sobre a família dele, que também tem uma sensação de ressentimento com o antissemitismo de Veneza, etc. São 3 intenções diferentes. E só 2 delas são a intenção do autor. Nomeadamente as intenções do Shakespeare ao escrever a peça, né? E é óbvio que quando ela for fazer uma versão contemporânea do Mercador de Veneza, essas intenções que o Shakespeare tinha, se ela quer reproduzi-las, vão conflitar. Mas isso não quer dizer que essas não tenham sido as intenções do Shakespeare. Mas o que ela está fazendo, ao fazer uma versão contemporânea da peça, não é meramente interpretar uma peça. Ela está fazendo uma releitura, ela está fazendo uma reprodução. O que quer que a gente queira dizer. E isso eu acho que é uma distinção importante que talvez o exemplo do Dworkin acho que acaba distorcendo um pouco. Seria basicamente isso. O outro ponto que eu queria trazer bem brevemente é aquele que eu tinha falado do exemplo do Stanley Cavell, do filme do Fellini, vamos dizer, uma conversa hipotética que ele imagina tendo com o Fellini sobre o filme La Strada, né? Basicamente, ele vai dizer que, segundo Dworkin, né, que o Cavell ele aponta como um personagem no filme La Strada, do Fellini, ele pode ser visto como uma referência à lenda do Filomel. Não sei como que é em português, é Filomel mesmo? Não faço ideia. Eu não sou culto bastante para isso. Mas ele imagina uma conversa com o Fellini, em que ele diz isso para o Fellini, que esse seu personagem aqui, ele parece muito com o arquétipo da lenda do Filomel. E o Fellini, depois de um tempo, ele pensa sobre isso, e ele diz que ele nunca tinha pensado sobre o Filomel antes. Vamos imaginar que ele nem conhecia essa lenda. Mas que depois de ponderar um pouco, ele diz que isso realmente captura bem a essência do personagem e que agora, depois dele ter ouvido sobre isso, ele aceita isso como parte do filme que ele fez. Tem uma certa ambiguidade interessante da gente pensar o que quer dizer fazer parte de um filme. Mas a gente pode deixar isso de lado. O Cavell, segundo o Dworkin, vai dizer que ele está inclinado a tratar essa referência à lenda do Filomel como algo intencional, feito pelo Fellini de forma intencional. Aqui, só uma ressalva, eu não sei se a melhor tradução seria intencional, eu nem sei como que está na versão portuguesa, porque ele não está falando de algo que é intentional, é algo que é intended, é algo que vamos dizer, que ele intencionava fazer. Tem uma diferença aí que, enfim, não é relevante pra gente agora, mas... É mais de pretensão, né? Isso, tinha a pretensão de alguma coisa nesse sentido, eu acho. Eu sei que tem gente como a Enscombe, naquele trabalho dela sobre a intenção, que vai distinguir. Eu não sei o quão relevante é pra gente agora, pode ser, sei lá, que alguém aqui que estude filosofia da intenção fique horrorizado com o que eu tô dizendo, mas eu não sei se tem. Por isso que eu faço ressalva. O Dworkin vai dizer que não faz tanta diferença, não importa tanto, se o Cavell está certo sobre isso. Mas só que o seu comentário, ele sugere que essa concepção de intenção como um estado mental consciente cru é falsa e que a intenção deveria ser tomada muito mais de uma forma muito alargada. Ele deveria ser, segundo o Dworkin, a tese que ele vai lançar é basicamente o seguinte: um insight pertence à intenção de um autor quando esse insight se adequa e ilumina seus propósitos artísticos de um modo que ele reconheceria e endossaria, mesmo que ele não tenha feito isso quando ele fez o filme. O Dworkin até vai reconhecer uma consequência disso, bem estranha, que isso significa que esse teste da conversa imaginada, que, por exemplo, do Cavell,
pode ser generalizada para autores mortos há muito tempo. A gente poderia ter uma conversa com o Shakespeare sobre se ele tinha intenção de, enfim, qualquer intenção de fazer uma referência àquilo. Enfim, vocês pegaram o ponto, eu acho. Isso vai levar o do working para um ponto relevante, eu já estou fechando aqui esse parênteses, de que é um ponto que ele diz que é relevante, que eu acho meio obscuro, é por isso que eu estou mais perplexo do que qualquer coisa com essa seção dele. Ele vai dizer que aceitar essa visão alargada sobre a intenção joga luz sobre, e por isso que esse ponto é relevante para o Dworkin, joga luz no senso de valor artístico do intérprete. Isso porque, para o Dworkin, os critérios para avaliar se um autor teria aceitado algum insight como parte do seu propósito com a obra de arte, esses critérios consistem no sentido do intérprete do que o autor deveria ter aceitado, dada a visão do intérprete sobre o que faz uma obra de arte melhor ou não. Ou seja, se um certo insight deveria fazer parte de... deveria ser aceito pelo autor da obra de arte, depende do sentido que o intérprete tem sobre o que torna uma obra de arte valorosa e, portanto, do que o autor deveria aceitar. Ou seja, basicamente esse o ponto. A minha reserva com esse ponto do Dworkin é, primeiro, falando do Cavell, e por que eu falei que eu acho que é bizarro essa ideia, apesar do Dworkin dizer que esse ponto não importa tanto, eu acho que ele informa grande parte da visão do Dworkin sobre intenção. E, mais especificamente, informa grande parte das razões pelas quais ele rejeita essa noção de intenção como estados mentais. E eu particularmente, acho que isso é um erro. Não é um erro que faz danos à tese principal do Dworkin da interpretação construtiva, mas faz parte das razões pelas quais ele rejeita a teoria da intenção do autor. Né? Eu acho, mais especificamente, que o Cavell está errado em assumir que um autor deveria ser considerado como aceitando uma intenção, como uma referência ao autor, porque ele simplesmente está confundindo a intenção do autor com o autor ter tido a intenção de fazer referência, por exemplo, a algum personagem que compartilha características com, por exemplo, vamos dizer, o personagem do Fellini. O personagem criado pelo Fellini, ele provavelmente tinha a intenção de fazer um personagem que compartilha características com a lenda do Filomel. Mas isso não quer dizer que ele tinha a intenção de referenciar a lenda de Filomel. Esse é um erro importante porque, vamos dizer, eu fazer referência a um conjunto de propriedades de uma pessoa não é fazer referência àquela pessoa, porque ainda falta o elemento essencial da identidade daquela pessoa, né? E isso vale tanto para pessoas quanto para personagens fictícios, eu diria, né? É a mesma coisa que dizer, por exemplo, uma pessoa que está escrevendo um livro, vamos supor que a pessoa nunca ouviu falar de Harry Potter, mas ela está escrevendo um livro sobre uma pessoa, sobre um garoto que tem pais feiticeiros, que os pais morreram assassinados, e que ele sobreviveu, a tentativa de assassinato sobreviveu com uma cicatriz de raio na testa, e ele vira feiticeiro depois, blá, blá, blá. Mas ele nunca ouviu falar de Harry Potter. Eu acho bizarro dizer que ele tinha a intenção de referenciar o Harry Potter, ou mesmo de plagiar Harry Potter. Obviamente, a gente compartilha um número absurdo o personagem ficcional dele compartilha um número absurdo de propriedades com o personagem fictício Harry Potter. Mas existe uma diferença relevante aqui que o exemplo do Cavell ignora, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E a partir do momento que a gente rejeita a ideia do Filomel, eu não consigo ver por que a gente deveria aceitar o argumento do Dworkin de por que a ideia de intenção de autor, como recuperar os estados mentais de um autor, deveria ser rejeitada. E isso é uma coisa. A outra coisa é dizer que
é isso que a gente está fazendo quando a gente está normalmente interpretando uma obra de arte. Eu acho que seria uma interpretação até, de certa forma, pedestre dizer que é isso que a gente faz quando a gente está interpretando um filme, por exemplo, ou uma obra de arte no geral. A gente não está simplesmente querendo dizer, o que passava na cabeça do Fernando Pessoa quando ele escreveu Tabacaria. Apesar disso ser provavelmente um fato interessante e relevante. Mas não é isso que a gente só está fazendo, né? Seria tornar o exercício de interpretação artística um exercício mesquinho, comezinho, né? Mas são duas coisas diferentes. Enfim, já falei demais aqui, mas seria esse o ponto que eu tenho sobre essa sessão do Dworkin. A única coisa que eu queria perguntar sobre isso é se ele realmente rejeita essa ideia da intenção do autor. Porque tem um momento lá na página 61 que ele fala: eu não estou argumentando que a teoria da intenção do autor na interpretação artística é errada ou certa. Mas não, que... assim, desculpa. Não, aqui ele não rejeita, ele só vai rejeitar que a teoria da interpretação da intenção do autor é a intenção do autor como intenção como estados mentais. Entendi. Tá, era só isso, então. Porque ele fala, né, sobre isso, pelo menos por enquanto, que ele não tá rejeitando, né? Só que ele, na verdade, fala que mesmo que fosse certo ou errada, e por isso que eu não sei se ele vai falar sobre isso depois, né, sendo certo ou errada, e o que ela significa, vai se tornar uma questão da plausibilidade de uma função mais fundamental do porquê trabalhos de arte têm um valor que a apresentação deles pressupõe. Mas, enfim, isso a gente pode falar, então, no momento oportuno. Porque, enfim, para ele isso aí é tudo interpretação construtiva, todo mundo entendendo que isso aí mesmo. Quem não concordar tá errado. Não tô brincando. Mas é que ele vai focar realmente que, né, quase todo tipo de interpretação é construtiva. E a gente pode tentar, acho que, ser um pouco mais caridoso, né? Eu vou tentar ser um pouquinho ainda mais caridosa. Acho que a gente fez um bom trabalho, para ser bem sincera, tentando fazer alguns ajustes que, para nós, consegue, né, fazer mais sentido do que ele estava querendo dizer. Pegando, né, uma obra e lendo ela na melhor luz dela, eu acho, como bons dworkinianos fariam. E, enfim, eu acho que na semana que vem vai continuar esse capítulo, então a gente não necessariamente terminou de discutir. A gente vai ler, eu acho que ficou explicado para todo mundo que a gente vai terminar este ano apenas esse capítulo, e o próximo, que é a teoria do direito revisitada, eu vou alterar, inclusive, pelo menos entre parênteses, esse nome lá na tradução, porque vocês vão ler na tradução, tá? A jurisprudência revisitada, não é isso. Mas, enfim, pessoal, a gente fica por aqui. Por favor, assine a lista de presença. A gente deseja um bom descanso para vocês hoje, um bom almoço. João, desculpa, acho que a gente tem que terminar, né? Mas a gente pode conversar sobre essas coisas também na semana que vem. Né? A gente agora acabou de juntar coisas que o Dworkin e o João têm em comum, aqui não são cinéfilos. Mas, enfim, a gente continua na semana que vem. Esperamos que vocês participem mais. Agradeço ao Éder por participar. E, enfim, pessoal, até semana que vem. Chamem se precisarem. E eu vou fazer as alterações necessárias no cronograma e repassar no grupo. Tá? Então, até. Isso. Até semana que vem.